Olá, alunos, bem-vindos às semanas 26 e 27 das aulas de arte. Que nós possamos fazer desses nossos próximos dias dessa semana os dias melhores de nossas vidas. Isso só depende de nós. Então, sejamos otimistas, sigamos em frente, fazendo tudo o que temos que fazer, certo? Nessa semana, nós vamos continuar estudando sobre a história da arte e nós vamos ver sobre o neoclassicismo. Ele aconteceu nas duas últimas décadas do século XVIII e nas primeiras do século XIX. Era uma nova tendência estética que veio lá dos artistas europeus. Neo quer dizer novo ou academicismo, que seriam os valores que estavam na burguesia naquela época, né? Após a Revolução Francesa e principalmente com o Império do Napoleão. Então, esse academicismo vem dos fatos das concepções clássicas ligadas às belas artes que estavam sendo ensinadas nas academias artísticas daquela época. As principais características eram o retorno ao passado, porque imitavam modelos antigos dos gregos e dos latinos também. Também a questão dos italianos nós vamos ver mais adiante. Esse academicismo nos temas e nas técnicas, ou seja, os modelos eles tinham que seguir as técnicas ensinadas nas escolas ou academias das belas artes. Essa arte ela era entendida como imitação da natureza, num verdadeiro culto à teoria de Aristóteles. Então eles embelezavam, né, cultuavam o belo. E eles aparecem muito, então, tanto nas pinturas que aparecem as pessoas, quanto nas esculturas também. Então os corpos eram todos bonitos, tá? Características da pintura. Então, a pintura foi inspirada nas esculturas gregas e na pintura renascentista italiana, principalmente no pintor Rafael italiano, né? Quais são as características da pintura, então? Formalismo na composição, refletindo o racionalismo dominante. Então, é algo parecido com o real, mas é mais embelezado, né? Eles cultuavam o belo, assim como os gregos também cultuavam. Exatidão nos contornos é a harmonia do colorido. Então, vocês podem ver aqui nessa imagem do Bonaparte atravessando os Alpes, do Jacques-Louis David, né? Que foi considerado um pintor da Revolução Francesa. Ele foi depois um pintor do Império do Napoleão, né, registrando fatos históricos ligados à vida do imperador. Então, através das suas pinturas, ele retratava questões históricas, né, que eram importantes para o imperador. Ele usava cores vibrantes, mas também realismo em suas obras, né? Tentando transmitir a emoção que estava acontecendo naquele momento. Então dá para ver aqui nessa imagem. Outro artista famoso, pintor famoso, foi o Ingres, né? Então, geralmente ligadas a nus e retratos, também alguma coisa de paisagem, né? Ver os seus retratos, então, hoje em dia são vistos, né, como obras admiráveis. Então, apesar de ser um nu, é um nu artístico, ele não é um nu que demanda sexualidade, né, é algo mais puro, mais ingênuo, né. E a obra destacada, então, é essa aqui, que é a Banhista de Vaucanson, lá em 1808 que ele pintou essa obra. A arquitetura ela abrange tanto construções civis quanto religiosas, né? Seguindo o modelo dos templos grego-romanos, né? E o Renascimento italiano. Exemplos, então, nós temos a igreja de Santa Genoveva, que vocês podem ver, então, aqui nessa imagem, né? Então, aqui tá ligado ao grego e romano, são as colunas, né? Todo esse aspecto arredondado, que também tinha então naquela época. Com relação à escultura, eles foram marcados também pelo rigor e passividade nessa produção. Então ela é considerada sem emoção. As estátuas dos heróis uniformizados, mulheres envoltas em túnicas, crianças conversando com filósofos, né? Foram o que mais apareceram então com relação à escultura.
Então, características da escultura: respeito aos movimentos e posições reais do corpo, né? De novo ligada à questão da escultura dos gregos, né? Mas a expressão pensativa e melancólica nos seus rostos. Busca um equilíbrio natural e a beleza ideal que eu falei antes, né? Então, você não vai ver uma pessoa feia sendo feita uma escultura dela. Mesmo que a realidade daquela pessoa, né, que está retratando uma pessoa que existe mesmo, e aquela pessoa for feia, na hora que for feita a sua escultura, ela vai se tornar bonita porque tem a questão da beleza ideal. Sutileza dos gestos, suavidade das formas, né? E os materiais mais utilizados eram bronze, mármore e terracota. A partir de 1800 usaram muito o mármore branco. Então aqui tem um exemplo de escultura, né? Que é a Perseu com a cabeça de Medusa, que a gente vai ver mais adiante ela, então, numa atividade prática que nós vamos fazer na outra semana, então, sobre essa obra de arte aqui. Que, na verdade, é uma atividade de reflexão e análise crítica dessa obra, tá? Para vocês entenderem um pouquinho mais sobre o neoclassicismo e verem também a diferença que ele tem com relação ao rococó e o barroco, que a gente já estudou, vocês têm um videozinho, então, lá na pasta do Classroom, tá? Eu não consegui encontrar ele novamente no YouTube, eu tinha ele salvo no meu computador, então eu postei ele lá para vocês. Como vocês já sabem, já estão acostumados, quando a gente trabalha essa parte teórica, né? Geralmente eu não peço para vocês, então, enviarem as fotos, tá? Então, por enquanto, só mantenham o caderno em dia, copiem esse conteúdo ou colhem, né, no caderno se vocês forem imprimir, ou montem um polígrafo também, se vocês quiserem, não tem problema. E quando a gente fizer a nossa atividade prática, então, vocês vão postar essas fotos aqui. Certo? Qualquer dúvida, mandem lá no Classroom que estarei respondendo para vocês. Um abraço, boa semana de estudos, tchau, tchau. Ei você, por favor, não esquece, se inscreva no canal, curta esse vídeo e volte sempre. Obrigada, abraço, tchau, tchau.